Vamos ler juntos? Salmo de número 39, eu vou ler aqui na revista e atualizada com você. Gostaria que você acompanhasse comigo o texto bíblico, que diz: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça na minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Embraseou-se no peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então disse eu com a minha própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde os meus dias, o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, e vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tens de precioso. Com efeito, todo homem, ele é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro, a tua presença peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Curve sua cabeça. Você já deve ter percebido o quão nós temos a habilidade, e é uma péssima habilidade, de ir de um extremo ao outro em poucos segundos. A gente muitas vezes se torna muito extremista. Um exemplo fictício, que não existe, fictício. A mulher chega para o marido e diz: amor, você pode me ajudar com isso? Não, querida, agora eu não posso. Ela sai de um extremo ao outro dizendo: você nunca me ajuda. Ó, quer saber? Não precisa me ajudar mais não. Aliás, nessa casa eu nunca mais vou pedir nada, porque ninguém me ajuda. Com o marido também acontece algo semelhante. A esposa diz: amor, você está trabalhando muito, você quase não está ficando em casa, você não está vendo nossos filhos crescer. E o marido sai de um extremo e vai para o outro. Ah, então a partir de agora você quer que eu não faça mais nada? Eu vou ficar em casa então de braço cruzado com você, com os meninos, e aí a gente vai viver comendo do quê? Extremos. A gente sai de um extremo a outro com muita facilidade. E é exatamente isso que nos liga a esse salmo que nós acabamos de ler. Porque o salmista aqui, ele está passando por esse momento de extremos. E ele faz uma confissão. Ele confessa isso para nós nesse salmo. Ele diz logo no início do salmo: olha, na época em que eu falava, na época em que eu resolvi falar, ninguém me ouviu, então agora eu vou me calar resignado. Eu vou me calar conformado. Isso tem muito a ver quando a gente cansa de insistir e prefere ficar na sua. Sabe, quando a gente cansa de tentar, de falar, de aconselhar, de ajudar, e aí a gente cansa, e aí a gente fala: não quero mais deixar o outro interferir na minha vida. Olha como que o salmo começa dizendo, olha a sua Bíblia aí, em outras palavras, logo no versículo 1 e 2 ele está dizendo: eu não vou falar mais nada, porque tem muito ímpio na minha presença, eu vou cerrar a minha boca, eu não vou conversar com mais ninguém, porque ninguém me escuta. E aí no verso 2 ele diz: enquanto me calei resignado. Por que resignado? Resignado é fuga que não foge. Resignação é isso, é fuga que na verdade não foge. E só nas nossas fantasias mais profundas nós podemos viver isolados, porque na vida real ninguém consegue viver isolado. Os últimos 2 anos nos mostraram o quão difícil é viver isolado. É impossível viver sem permitir que o outro em algum momento participe da nossa vida, da nossa história. E o salmista no versículo 2 ele diz: eu me resignei, eu fugi sem fugir, eu me calei,
não tem mais jeito, eu vou ficar calado porque não dá, as pessoas não mudam mesmo, ninguém me entende mesmo, eu vou ficar na minha. Por que muitas vezes a gente faz isso? Porque a gente acha que fazendo isso a gente consegue evitar a dor. A gente foge de uma fuga que não existe para tentar evitar o sofrimento, para tentar evitar problemas, para tentar evitar que a gente se desgaste muito mais. E essas nossas oscilações de um extremo ao outro, do 8 a 80, do stand-by para o alta performance o tempo todo, justamente são os desabafos das pessoas que estão cansadas de se decepcionarem, cansadas de sofrer, cansarem de não serem ouvidas, cansarem de fazer e ter a sensação de que não está adiantando nada. Aí a gente fala, parece que nada que eu faço está bom, parece que ninguém me entende, parece que eu estou falando grego, parece que isso nunca vai mudar, nunca aqui. Aí o salmista passando por isso, ele diz, eu me calei resignado. Mas a descoberta que o salmista faz, quando ele faz isso, me chama a atenção, porque ele decidiu se calar, ele decidiu não participar mais da vida das pessoas, e preferiu que as pessoas não participassem mais da sua vida. Mas ao invés da sua dor diminuir, o que ela fez? Aumentou. Ao invés da sua angústia passar, ela se intensificou. Veja só o versículo de número 3. Olha aí na sua Bíblia, versículo 3. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se fogo. Então disse eu com a própria língua. Ele diz, olha, o meu peito, ele pegou fogo. Irmãos, nós já percebemos isso. Nós já percebemos que muitas vezes quando a gente se cala, aquilo que nos incomoda fica fermentando dentro da gente. A psicologia já nos ensinou que todas as vezes que eu guardo algo que me incomoda ou que me incomodou, quando eu não digo isso para ninguém, eu fico remoendo, eu fico ruminando isso por dias, por semanas, por meses, muitas pessoas, por anos e por anos e por anos, e aquilo vai fermentando e se avolumando ainda mais dentro do nosso ser. É por isso que o salmista viveu, e é por isso que ele toma uma mudança de atitude. Ele se sentiu, olha, eu queria fingir que não era comigo, eu queria fazer de conta que eu não estava nem aí. O salmista vai dizer, olha, eu queria ficar na minha, mas essa dor, esse sofrimento, essa angústia não passa, fica um bolo na minha garganta, eu queria me ausentar, mas não adiantou, piorou. O salmista tem aquela espécie de luta que a gente sabe que está ali, que a gente quer evitar o confronto. Já aconteceu com você? Um problema, uma situação, uma pessoa está ali, incomoda, dói, machuca, mas a gente quer evitar o confronto, porque acha que se tocar vai machucar demais, vai doer demais. E o salmista, ele tem essa luta, é uma luta que ele quer evitar, mas ele descobre que fugindo dessa luta, ele não consegue evitá-la. Irmãos, e é o que ele está nos dizendo. Ele vai dizer, olha, eu queria ficar na minha para não sofrer, para parar de sofrer, mas isso fica dentro de mim e é aí que eu sofro mais. E é uma crise, é paradoxal. Eu não quero, mas não querendo, aquilo me machuca ainda mais. Eu não quero me machucar, então eu prefiro ficar na minha, mas ficando na minha aquilo me consome. E aí é quando o salmista dá essa crise, que muitas vezes nós passamos por ela, que ele toma uma decisão que é fundamental. Preste atenção. Senhor, mostra-me a vida. Ele pede para que o Senhor lhe mostre o que é a vida. E parece estranho, porque nós estamos falando de alguém que está angustiado, que não gostaria de estar sentindo aquela angústia, e de repente ele pede para Deus mostrar como é que é a sua vida. Por que ele faz isso? Por uma razão. Porque essa angústia que a gente tenta fugir, essa angústia que a gente não sabe de onde que ela vem, só tem solução quando a gente passa a viver na perspectiva do céu. Essa angústia que a gente teme e que não sai, só passa a ser liberada, sanada, quando a gente passa a viver na perspectiva do céu. Isso eu creio com toda a minha fé. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Eu já tentei de tudo,
Já tentei me calar resignado, já tentei me livrar dessa dor que eu sinto, eu já tentei falar, já tentei me calar, já tentei interferir, já tentei me omitir, nada deu certo. Então eu preciso entender, Deus, o que é a minha vida, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer de mim. Porque quando eu luto e a gente tenta e vê que tudo está desmoronando, eu preciso entender que eu tenho uma outra visão além dessa que apenas aqui na terra eu vejo. Eu preciso olhar para a vida com a perspectiva do céu. Eu preciso olhar para a minha história com a perspectiva do alto. E isso é uma revelação que não depende de mim. É uma revelação que vem de Deus. Por isso o salmista diz: Senhor, eu preciso entender o que é a minha vida. É como se ele dissesse: eu estou cansado desses extremos. Eu estou cansado de uma hora estar bem e de uma hora estar de mal a pior. Eu estou cansado de estar calmo e tranquilo e ao mesmo tempo nervoso. Eu estou cansado dessa oscilação. Eu preciso que o Senhor abra os meus olhos. Eu preciso que o Senhor me mostre a vida. Eu preciso aprender a viver do seu jeito. Irmãos, para nossa geração pós-moderna isso é muito complicado, porque a gente adora ter o controle de tudo. Adora. A gente ama ter a sensação de que é a gente que governa a minha história, a nossa história, que a gente faz o que a gente quer fazer, e enquanto a gente vai vivendo assim, a gente sofre, porque nessa vida a gente não tem controle de nada. É por isso que Tiago vai dizer que quando nós formos para algum lugar, nós não vamos dizer vamos lá, vamos fazer isso ou aquilo. Diga: se Deus quiser, irei, farei e voltarei. Porque dessa vida a gente não tem certeza de nada. E eu particularmente estou cansado de tentar entender as coisas do meu jeito, com os meus olhos, da minha maneira. Quando eu paro para olhar o que está acontecendo no Brasil, quando eu paro para olhar o que está acontecendo no mundo, quando eu olho para os meus alunos do ensino médio, os meus adolescentes, quando eu olho para a igreja, quando eu olho para esse mundo que parece cada vez estar mais confuso, a gente vê que o mundo, as pessoas, os jovens, a vida, ela não está do jeito que a gente gostaria que fosse. Exatamente, são pouquíssimas pessoas, pouquíssimas coisas que são do jeito que a gente gostaria que elas fossem. E como as coisas não são do jeito que a gente quer, a gente fica cansado. Você já teve vontade de xingar alguém? Já teve vontade de matar alguém? Já teve vontade? Eu sei que não. Você é crente, né? Você não tem vontade de fazer um troço desse, né? Né, irmão? Você jamais. Xingar a cara de... Tem uns palavrão crente que é legal, chamar ele de amalequita, filho de Belial, vontade de te levar para o altar e te oferecer em sacrifício, né? A gente tem um jeito de amaldiçoar o outro, né? Tudo parece que está de cabeça para baixo, sabe? Tudo parece que sabe, eu não consigo entender, por mais que eu tente, porque eu estou preso na perspectiva que é minha, e nessa perspectiva eu me angustio, nessa perspectiva eu sofro, nessa perspectiva eu desanimo, porque eu estou tentando e nada muda e eu só me machuco com isso. E o que eu preciso é que o salmista descobriu. Eu preciso de uma nova perspectiva. Eu preciso de uma perspectiva que venha do alto, que venha do céu. Eu preciso que Deus ilumine aquilo que eu tento, mas não vejo, aquilo que eu quero, mas não tenho. Eu preciso que Ele fale comigo. Eu preciso de uma voz, de uma palavra. Eu preciso de uma nova perspectiva. Porque quando Deus fala, ao invés de eu me desanimar, eu me motivo. Porque ao invés de eu tentar desistir, eu prossigo para um novo caminho. Eu preciso entender que há uma vida muito maior e melhor do que essa apenas que eu vejo com os meus olhos. Porque na vida, quando eu olho com os meus olhos, eu vejo uma coisa, mas quando Deus olha para mim e me revela, eu vejo coisas completamente diferentes. Você conhece alguém que tem olhado para Abraão com 75 anos de idade, pensa assim: coitado dele, né? Tá velho, não tem filho, não deu sequência à sua descendência, sua mulher é idosa, sua mulher é estéril, vão morrer assim sozinhos, esquecidos. Mas Deus olhou para Abraão com um olhar que as pessoas não olham. E Deus olhou para Abraão velho, com esposa velha, mulher estéril, sem filho, mas olhou para Abraão e disse: eu vou fazer de você uma grande nação.
Talvez alguém olhasse para Moisés, com 80 anos de idade, velho, moribundo, fugiu da sua nação que nem era dele, estava lá como estrangeiro, fugiu de lá com medo da morte, está 40 anos perambulando pelo deserto, cuidando de um rebanho que é do sogro. 80 anos. Talvez alguém olhasse para o Moisés e falasse: coitado do Moisés, foi ajudar um escravo, arrumou sarna para se coçar, arrumou problema, teve que fugir. Mas aí Deus olha para Moisés com 80 anos e diz: eu te escolhi para uma grande missão. O lugar que você não queria estar e você fugiu, agora será palco para um grande milagre que eu vou fazer não só na sua vida, mas na vida de todo um povo. Então vai, Moisés. A perspectiva do alto é outra. A perspectiva do alto não olha apenas para a limitação do momento, para a frustração do momento. Deus olhou para Moisés e não viu nele um velho fujão. Deus olhou para Moisés e viu ali um líder cujo nome entraria para a história como o homem que libertou uma nação da escravidão e que conduziria esse povo durante 40 anos em caminhos de milagres. Moisés talvez pensasse que a vida dele estava chegando ao fim, mas para Deus era apenas o começo de uma grande história. É a perspectiva de Deus. E é por isso que o salmista diz: eu estou cansado de fazer do meu jeito, eu preciso que o Senhor me mostre o que é a vida. E aí a descoberta que Ele faz da vida é algo que nós sabemos, mas nós muitas vezes nos esquecemos. Ele descobre o que é a vida, Senhor, e Deus mostra para ele que a vida é breve. A vida é como um sopro. Passou. Na minha perspectiva, muitas vezes a minha vida é tudo. Tudo, na minha perspectiva, eu sou o centro do universo e tudo gira em torno de mim. E se eu sou um adolescente ainda, isso é pior. Porque ele quer tudo é para ele. Internet tem que ser banda larga, o caderno tem que ser o melhor, a mochila tem que ser o melhor, o brinquedo tem que ser o melhor, tudo é para ele, tudo é para ele, tudo é para ele. Não vê os sacrifícios, os esforços que o pai e a mãe faz para pagar isso, para pagar aquilo, para pagar a faculdade, para pagar o transporte, para pagar tal coisa. Tudo gira em torno do mundinho dele. O problema é que tem adolescente de 30, 40, 50, 70 anos de idade que acha que tudo gira em torno do seu próprio umbigo, que é o centro do universo. Na minha perspectiva, eu vejo a minha vida como sendo o centro de tudo, mas na perspectiva do céu, eu descubro que diante de um Deus Criador que criou tudo que existe com o poder da sua voz, na perspectiva do alto eu descubro que eu não sou nada, que do ponto de vista da eternidade, a minha vida na terra é apenas uma faísca. Quem quer chegar até os 60 anos de idade? Aos 70, Marina 80 talvez, se tiver com saúde. Minha avó está com 89, olhei vovó, muito bem vivido, 89 anos vivido, intenso. E toda vez quando eu vou lá, eu não sei se no próximo ano, que eu vou visitá-la sempre uma vez por ano, eu não sei se no próximo ano eu vou encontrar ela lá. E ela está lá, agarrada. Já passou uns 4 anos que eu falei: eu acho que esse ano não vou ver vovó. E vovó está lá. E eu olho para a vovó com 89 anos, eu falo: caramba, 89 anos é muito ano. Muito ano. A Luísa, a Ana, tem quantos que tem a nona lá? Quantos anos? Vai fazer 100. Rapaz, passou por muita guerra e muita luta. 100 anos é muitos anos. Mas o que são 100 anos na perspectiva da eternidade? Nada. A Bíblia diz que nós somos forasteiros nesse mundo, porque Deus colocou em nós a eternidade. A gente passa aqui 20, 30, 40, 50, 100 anos, mas isso é apenas uma fagulha da vida que nos espera na eternidade. O salmista diz: nós somos como um sopro, somos como uma sombra que vai, hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. E talvez você pense: poxa, ele estava quase numa depressão, e quando ele descobre que a vida não é nada, ele deve ter se afundado ainda mais. Ao invés disso trazer tristeza ao coração do salmista, pelo contrário, isso traz força, isso traz ânimo, isso traz uma disposição. Sabe por quê?
para poder assumi-la com coragem, para vivê-la com intensidade, para passar por esse tempo nessa vida com excelência, eu preciso entender o que o salmista entendeu. E o que ele entendeu se apresentou em 3 grandes desafios que ele teve que assumir. Porque na cabeça do salmista é assim: eu descobri que a vida é breve, ela é curta, então eu não tenho mais tempo a perder. E ele percebeu que nessa vida que não há tempo para se perder, existem 3 áreas que são fundamentais e que servem como um norte, que serve como um mapa, que serve como um guia, para que no meio do caminho eu não me distraia com aquilo que eu não devo me distrair. E se apresenta 3 grandes desafios que eu quero compartilhar com você rapidamente aqui nessa noite. O primeiro grande desafio é que nessa vida que passa rápido e que a gente não tem tempo para perder, eu preciso não desperdiçar o meu tempo com aquilo que não importa. Você pode dizer isso comigo? Eu não posso perder tempo buscando aquilo que não importa. Olha o versículo de número 6. Põe na tela, por favor, Carol. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Uma das razões da gente perder tempo na vida é tentar conquistar aquilo que Deus não está me dando. E olha que a gente faz um esforço imenso para ter aquilo que Deus não nos deu. É a busca do dinheiro pelo dinheiro apenas. É a busca das coisas pelas coisas apenas. É a busca da riqueza pela riqueza apenas. Uma tentativa de preencher o coração através disso. O dinheiro pelo dinheiro, a riqueza pela riqueza, os bens pelos bens. E quantas vezes nós corremos atrás das coisas que eu nem preciso para ser feliz. E na busca de buscar aquilo que eu nem preciso para ser feliz, eu me afasto de Deus e perco o que é mais importante na nossa vida. A gente sabe que isso é uma verdade. Sexta-feira no PG a gente teve até uma falinha sobre isso que eu achei interessante. Você reparou que as grandes coisas da vida não custam grana? E aí, durante a semana, conversando no intervalo na escola, uma pessoa que viveu muito mais que eu e que está com aquela sensação, chegou aos 54 anos de idade com aquela sensação: poxa, eu podia voltar para trás. Eu perguntei: mas quantos anos? Pelo menos uns 30. O que você faria diferente? Eu perdoaria tantas pessoas que eu guardei mágoa. 15 minutos de intervalo que serviram de inspiração para a vida, porque eu não quero chegar no final da minha vida cheio de arrependimento, de coisas que eu tinha que ter feito e não fiz, de coisas que eu deveria ter perdoado e não perdoei, de coisas que eu deveria ter falado e não falei. Quantos homens correndo atrás do dinheiro ganham dinheiro, mas perdem a vida dos filhos? E daí quando o filho não mais o entende, não fala, não abre o coração para o pai, culpa ainda a mãe. Quantos homens atrás das riquezas deixaram as suas famílias para trás? Buscaram sucesso, conseguiram. Buscaram aqueles cargos, conseguiram. Mas perdeu toda uma casa. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso de uma família. Nenhum. Nem fama, nem riqueza, nem carro, nem casa, nada compensa o fracasso de uma família. Nunca. Nossa sociedade está em colapso porque a gente inverteu o papel. A gente acha que família é ter casa, que família é ter carro, que família é ter conta bancária gorda. Isso não é família. Isso tudo faz parte de um pacote que pode deixar a vida mais simples ou mais fácil. Mas isso não é família, isso não é lar. Então quer dizer que eu não devo correr atrás, pastor? Calma com os extremos. Cuidado. Não é isso. Estou dizendo aqui, aquilo que Deus decidiu dar para você, Ele vai dar. Agora, aquilo que Ele não decidiu dar para você, não vai ser a troco do seu esforço que você vai conseguir. Tudo que Ele tem para nós é graça na nossa vida, não é através do nosso esforço. Aquilo que Deus decidiu te dar, não precisa você fazer das tripas o coração, é teu, está pronto, está aí. Mas aquilo que Ele resolveu não te dar, não adianta ficar dando soco em ponta
quero viver esse equilíbrio de quem descansa sabendo que Deus provê todas as coisas, e quem trabalha sabendo que Ele me deu o fôlego de vida para poder trabalhar e honrar a Ele através do meu trabalho, sabendo que o que eu tenho é aquilo que Ele me deu, e o que Ele não me deu eu não vou me esforçar correndo atrás. A vida é curta demais para no meio do caminho a gente se perder correndo atrás de coisas que pouco importa, e fazendo briga por causa de coisa que pouco importa. Parente que não se fala por causa de futebol, por causa de eleição, por causa de um jogo, por causa de viajar daqui para Dubai, lá para Abu Dhabi, atrás de um título mundial que a gente sabe que nunca vai chegar. Brincadeira, irmãos. Eu sei que a ferida está aberta, alguns para um. O salmista diz: o Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Eu não quero perder tempo correndo atrás daquilo que Deus não me deu, porque nesse de correr atrás daquilo que Deus não me deu e não vai me dar, eu perco tempo. Para essa vida que é curta e eu não quero perder tempo, eu não posso perder tempo vivendo em pecado. Olha só o versículo 11, irmãos. Olha o versículo 11, que forte esse texto. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. A versão NVI, no versículo 11, a parte final diz: tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Pecado é uma perda de tempo enorme. E muitas vezes nós achamos que o pecado se trata em fazer coisas que Deus não gosta. Irmãos, eu sempre tenho dito e repito e vou continuar repetindo: pecado não tem a ver com um monte de coisas, listas que Deus não gosta, que Deus proíbe. Pecado tem a ver com aquilo que te faz mal e que te afasta dele. Então, ao invés de você ficar colocando numa lista, isso eu posso, isso eu não posso, pense: o que me aproxima e o que me distancia de Deus? O cristianismo não é uma religião, o cristianismo não é uma cartilha de regras e normas. O cristianismo é um relacionamento transformador, e essa transformação se dá nesse relacionamento com Deus. Quando eu me relaciono com Deus, Ele tira de mim tudo aquilo que é ruim, e o pecado que me afasta dele vai embora. E eu não quero mais viver essa vida em pecado, porque eu quero estar perto dele, e eu sei que Deus é santo e Ele não compactua com o pecado, e o pecado me afasta dele, eu quero estar mais perto dele, então eu não quero mais pecar. Pouquíssimas vezes na Bíblia você viu Deus descer ou usar um profeta dizendo: para de fazer isso, que você está fazendo errado. Ele já vem com a sentença. O caminho em que você tem vivido longe de mim tem te levado para a destruição. Converta-se, arrependa-se, ou eu virei do céu e destruirei a terra. Isso no Antigo Testamento. Se você está esperando um anjo aparecer lá na sala da tua casa, dizer: para de fazer isso, você vai morrer, vai para o inferno, e o anjo não vai aparecer, porque você está vindo domingo após domingo, semana após semana, e a palavra está falando ao teu coração, dizendo: o pecado não vale a pena, a vida é curta demais para eu perder tempo com o pecado. E você está esperando que setas do céu luminosa venham sobre a sua vida, dizendo: larga isso. E volta a dizer: pecado não é uma lista de coisas que eu olho para fulano e falo: ah, fulano está fazendo isso, ó que pecador. Não, pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus, que me faz mal. E você sabe que nem sempre a gente sabe o que faz mal para a gente, né? Você não deve ser diferente de mim. Por muitas vezes eu peguei caminhos achando que eram caminhos de bênção, de graça. Meu coração se inflou, falei: é isso. Lá na frente me estrupiquei todo, me arrebentei todinho. A gente não sabe o que é bom para a gente. A gente até acha que sabe o que é bom para os nossos filhos, mas não sabe. A gente tenta. Deus sabe o que é melhor para nós. O pecado nos enreda. O autor de Hebreus diz: deixando o pecado que tenazmente nos enreda. O pecado, ele prende a gente,
E ele prende a gente num lugar onde a gente não consegue sair. E aí a gente começa a perder tempo na vida só para tentar manter esse pecado. É alguém que vive na mentira e aí tem que usar um esforço enorme para conseguir manter e continuar vivendo na mentira. Alguém que está enganando o seu cônjuge e ele faz um esforço enorme para manter as aparências e continuar mantendo aquela mentira, aquela vida dupla. O pecado é uma perda de tempo miserável. E aí quando a gente vive em santidade, a vida acontece. Você pode não ter o carro do ano, mas a vida é leve, a vida flui, as coisas acontecem. Ah, meu pastor, mas como é que eu vou parar de pecar? Calma, cuidado com os extremos. Eu não estou dizendo que nós vamos... Gente que vai contar dos seus pecados com orgulho. Eu sou assim mesmo, eu faço isso mesmo. Quanto tempo faz que você não faz uma oração de confissão de pecados? Há quanto tempo faz que você não dobra o seu joelho lá no teu quarto, com a luz apagada, sozinho, e você se derrama diante do Senhor, dizendo: Senhor, me perdoa. Porque o pecado que muitas vezes não nos machuca, destrói o coração de Deus. O autor de Hebreus diz que todas as vezes que nós pecamos, nós crucificamos Jesus novamente. Crucificamos Jesus novamente. Quanto tempo faz que você não se lança diante da presença de Deus com um quebrantamento total? Há quanto tempo? Muitas vezes as nossas orações são rápidas, dizendo: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Senhor, o Senhor não está me dando, o Senhor não está fazendo. Deus, faz aquilo que eu não estou conseguindo, o Senhor não faz da minha vida, faz. As nossas orações são assim. E aí nada acontece, a gente se frustra. Ah, pastor, eu quero orar, mas eu não tenho assunto. Você não tem assunto? Começa. Irmãos. Ah, mas é graça de Deus. O sacrifício de Jesus, que para nós não custou nada, para Ele custou tudo. E a gente vai ficar brincando com o pecado? Por que o pecado não dói mais no nosso coração? Ah, eu não tenho nenhum pedido para fazer, eu quero só agradecer. Eu acho tão bonito quando alguém fala isso, mas não é verdade. Não é verdade, você desculpa. Ah, eu quero só agradecer, não tem nada para pedir. É bonito, mas não é verdade. Porque eu tenho certeza que quando a gente olha para o espelho da nossa alma, tem um monte de coisa ali que a gente se envergonha. E a gente tem que pedir misericórdia, Senhor, misericórdia, porque olha só que traste que eu sou. Se eu fizesse uma lista de oração para pecado, tanto quanto a gente faz pedido de bênção, ia faltar papel, hein? Ia faltar papel. Por quê? Porque essa é a realidade sobre nós, irmãos. Essa é a realidade sobre nós. Isso não é gostoso de ouvir, isso desnuda a nossa alma, mas é a realidade sobre nós, é a verdade sobre nós. Só que o pecado faz a gente perder tempo. Enquanto eu estou pecando, eu estou perdendo tempo e estou perdendo também tanta coisa boa de Deus. Tanta coisa boa de Deus. A moça está num relacionamento tóxico com o rapaz. Nítido, a família não aprova, ninguém aprova, faz mal para ela, está levando ela para longe de Deus, está passando por situações que envergonham a vida dela, a família dela, e está perdendo o tempo da vida dela. De repente, Deus tinha alguém tão querido, tão abençoador para a vida dela, preparado para a menina, e ela está enfiada lá naquele relacionamento tóxico. De repente, por causa de uma fala, uma atitude
do pai, da mãe, houve um bloqueio. E aquilo te perturba, te consome. Você está perdendo tempo com essa angústia, ao invés de liberar perdão e viver tanta coisa boa que Deus tem para você. Por causa de uma picuinha na família, por causa de uma picuinha no trabalho, chutou o balde, colocou tudo a perder, deixando de experimentar tanta coisa boa. Está aí atolado no pecado, deixando de usufruir de toda uma leveza que Deus tem para nossas vidas. O pecado é uma grande perca de tempo. O rapaz está lá enfiado com aquela roda de amigos, só faz se meter em confusão. Amigos que o levam para longe de Deus, que, sabe, só faz com que ele experimente coisas que daqui a anos ele vai se envergonhar. Perca de tempo. Pense o que você ficar internado numa casa de recuperação. Eu auxiliei numa casa de recuperação chamada Missão Renovar, lá em Maringá, no Paraná. E a gente lidava com dependentes químicos em estado altíssimos. A ponto da gente ir nos faróis e pegar lá as pessoas que estão se drogando, sem comer há dias, com tuberculose, e levava para a clínica de recuperação. E a história sempre era muito parecida com a outra. Sempre. Está lá internado naquela clínica de recuperação por causa de um dia uma pessoa estúpida ofereceu uma coisa estúpida, porque ele estava atolado num problema estúpido, e ele comeu aquilo, bebeu aquilo, cheirou aquilo e nunca mais conseguiu largar aquilo, por causa de uma estupidez, pois a vida inteira a perder. O pecado é uma grande perca de tempo. O pecado não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de liberdade. Liberdade. A gente acha que ser santo é ser aprisionado. Não posso fazer isso que eu quero, não posso fazer aquilo. Agora eu tenho que fazer somente aquilo que Deus quer. Meu irmão, na sua santidade você encontrará uma liberdade para ser quem Deus quer que você seja. E na sua santidade você descobrirá que o que Deus quer que você seja é muito melhor do que qualquer coisa que nós queiramos sozinhos para nossas vidas. Nessa vida que é curta e passageira, para finalizar, não dá para ficar perdendo tempo com tristeza. Diga, eu não quero perder tempo com tristeza. Isso tem que cravar no teu coração. Porque olha o versículo 13. Olha só o que o salmista diz: desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria. Ele está triste, ele quer alegria de volta. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Se tem um negócio que faz a gente perder tempo, é a tal da tristeza. Por quê? Não para todos, mas para alguns a tristeza, ela tem que se perpetuar. Porque o importante não é eu estar triste, o importante é eu continuar triste. Não seja extremista. Eu não estou falando que nós desejamos em ficar triste. Eu estou falando que é uma perca de tempo ficar triste, deixar com que a tristeza se perpetue. Inevitavelmente a gente vai ficar triste um momento ou outro, isso não tem como. Aliás, a gente só sabe que é felicidade, o que é estar no estado de felicidade, porque a gente sabe muito bem o que é estar no estado de tristeza. A gente vai ficar triste. O problema é que a tristeza não pode se perpetuar na nossa vida. Mas tem gente que quer manter e cuida da tristeza como se fosse um bibelôzinho. Ele quer perpetuar a tristeza. Por quê? Porque com a tristeza eu puno as pessoas. Com a minha tristeza muitas vezes eu castigo as pessoas. Porque se você me entristeceu, manter a minha tristeza todas as vezes que eu estou diante de você que me entristeceu, é uma forma que eu tenho de te punir, de te castigar. Você está alegre, está feliz, e aí chega alguém, de repente, chegou: rapaz, me perdoa, eu furei com você ontem, falei que ia, não fui. Aí você está alegre. Quando o cara chega: me perdoa, eu furei com você, não fui. Você fecha a cara. Realmente, me deixou lá esperando, que papelão. Esperava isso de todo mundo, menos de você. Mas onde já se viu? Fiquei lá, rapaz, tomei chuva, nem mandou a mensagem, onde já se viu? Porque através da sua tristeza você quer punir o desgraçado que te deixou esperando. O cara já está constrangido, já chegou com vergonha para pedir perdão para você, mas você tem que fazer ele sentir o cocô do cavalo. E fecha a cara. Sabe? Agora eu estou triste, fiquei te esperando 2 horas. Isso não faz com amigo não.
E toda vez que encontra o cara, fecha a cara, porque é uma forma de mostrar para ele o quanto ele me machucou. O que eu estou querendo com essa tristeza? Punir. A mulher está feliz da vida, lavando a louça, cantando glória, glória, aleluia. Aí chega o marido, fecha a cara, para que ele se lembre o que ele falou ontem, para que ele se lembre o que ele fez comigo na semana passada. Fecha a cara. E aí a mãe faz aquela cara de coitada diante do filho, para ele entender o quanto ele faz a mãe dele sofrer. E daí vem aquelas frases que nenhuma mãe diz na vida: te carreguei durante 9 meses na barriga. O filho já tem 40 anos e ele ouve isso. 9 meses na barriga. E faz aquela cara de... Irmãos, e nunca acaba a cobrança. A pessoa parece que nunca sai do débito. Por quê? Porque a tristeza é uma forma de punir. A tristeza precisa se permanecer para punir as pessoas. Porque se eu me alegrar, eu demonstro que eu perdoei. E daí como é que o outro vai, né? Vai achar que está tudo de boa? Não, então eu fico triste. Se eu estou bem com a vida, de bem com Deus, eu não tenho tempo para perder com ressentimento. E a tristeza na minha vida vai ser um relance, porque logo eu vou dar uma bicuda nela, sabendo que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Fiquei ferido, machucou, não gostei daquilo, mas está tudo certo, te perdoo, bola para frente. Não perpetue a tristeza. Muitas vezes eu preciso perpetuar a tristeza, porque a tristeza é uma forma de me fazer de vítima. Porque quando eu estou alegre, eu sou sempre o protagonista da minha vida. Eu digo, vamos lá, vamos fazer, vai acontecer, eu quero fazer, eu quero servir. Ah, mas fulano desistiu. Vamos então sem o fulano, nós estamos aqui, vamos agarrar e vamos fazer, aconteceu. Ah, mas o outro é contra por quê? Eu não sei, ele é contra tudo, então a gente não deixa ele se interferir, Se ele é contra tudo, deixamos ele de lá e vamos fazer o negócio acontecer, irmãos. Quem tem alegria, toma essa postura de protagonista, vai dar certo, vai fluir, vamos lá. Agora a tristeza, a gente se faz sempre de vítima. Ah, eu queria tanto, mas ninguém deixa. Ah, eu até queria ir, mas eu não tenho roupa para ir. Ah, por que você não participa, irmão? Ah, ninguém me chama. Não, mas chamou lá, avisou lá, é para todo mundo ir. Não, mas para mim não chegou nada. Gente, o reino de Deus só tem uma estrela e é Jesus. E o brilho dele basta, não tem mais negócio de ficar com estrelinha. No reino de Deus a gente não fica esperando um convite para servir. A gente não fica esperando com que insista. Um novo ano pela frente. Departamento de adolescentes, as crianças, o PG Kids. Nossas crianças estão crescendo, está vindo mais crianças. Precisamos de gente para trabalhar com essas crianças. Dá um grito para cima. Quem? Não aparece um filho da mãe. Não, porque aí inventa um troço, parece aquela pessoa que estava lá no banco, quietinha, se coloca para fazer, as coisas acontecem, Deus abençoa. Se tivesse me chamado, eu ajudava. Vai! No reino de Deus a gente não fica esperando um convite para servir. A gente não fica esperando que insistam para servir. No reino de Deus a gente se apresenta para o serviço. A gente diz, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Na alegria, eu me protagonizo. Na tristeza, eu me culpabilizo. Eu preciso da tristeza para alguém dizer, você está bem? Parece que você está tão triste. Para eu poder responder, não estou bem. Mas por quê? Você sabe, aquele problema não tem jeito. Tipo o povo de Israel. 40 anos girando, dando voltinha no deserto, Deus mandando maná, fazendo milagre, brotando água da rocha, quando estava perto da terra prometida. Ai, que saudade do deserto. Volta para trás, dá mais uma voltinha então. Com todo respeito, irmãos, mas parece que algumas pessoas precisam que os seus problemas continuem. Porque enquanto tinha o drogado na casa, ele era o problema. Mas agora não tem mais o drogado.
E ao invés do casal olhar para si e ver os problemas que eles têm entre si, era melhor que quando tinha um menino drogado, porque aí a gente cuidava dele e esquecia dos nossos problemas que nunca eram tratados. Parece loucura, mas quantas vezes no gabinete pastoral a gente via pais, mães, filhos com aquele pecado de estimação que não queria largar, não queria que resolvesse, porque se resolvesse, acabava com o vitimismo. A vida é curta demais para a gente deixar que a tristeza se perpetue. Jogue nessa noite todo ressentimento para o altar de Deus. Jogue toda a tristeza para o altar de Deus. O que ele fez não deveria ter feito, o que falou não deveria ter falado, o que aconteceu não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Receba a pancada, erga a cabeça, libere o perdão e vamos para frente, porque a vida é curta demais para eu ficar perdendo tempo com tristeza. A tristeza é uma forma de eu jamais assumir um compromisso de que eu sou um adorador. A tristeza é uma forma de eu nunca assumir o compromisso diante de Deus que eu sou um adorador. Porque na tristeza eu sou sempre o centro das atenções. Eu preciso sempre ser cuidado. É só alguém começar a chorar. Aqui agora, aqui. Chora, Ana. Não faz isso não. Só alguém começar a chorar, a gente já, ai meu Deus, o que aconteceu com a Ana? Vamos lá, Bruno, fala com ela aí, alguma coisa deve ter acontecido. A gente se comove, todos voltam a atenção para aquela pessoa. Então dizem que não tem que ser assim, não, tem que ser assim mesmo. A Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram, mas também diz que tem que se alegrar com os que se alegram. Sabe? E muitas vezes a pessoa quer que a tristeza permaneça, porque daí todo mundo vem me consolar. E a tristeza que se perpetua, eu estou dizendo, olha, eu preciso manter minha tristeza para que eu seja sempre o centro. Mas na perspectiva de Deus o caminho é outro. Porque na alegria a glória não vai para mim, na alegria a glória vai para Deus. Eu me torno adorador, o que eu faço não para mim, eu faço para Ele. O que eu sou não sou para mim, eu sou para Ele, por Ele, como nós cantamos, porque dele, para Ele são todas as coisas. Na alegria, eu não sou o protagonista, quem é protagonista é Deus, eu me torno um adorador. Na alegria eu digo, Senhor, que coisa linda que o Senhor está fazendo na minha vida, que coisa linda que o Senhor está fazendo através da minha vida, Senhor, que bênção é ter a vida que o Senhor me deu, Senhor, que privilegiado que eu sou, eu não mereço, Senhor. Na alegria a gente diz assim, mas na tristeza, ninguém me ama, o Senhor não me atende, o Senhor não fala comigo, o Senhor abençoa só os outros, eu não, fica aqui esquecido, não quero mais. Mas pastor, eu tenho lutas, eu sei, é claro que você tem, todos nós temos lutas, isso é triste, mas é verdade. Só que o que eu quero é que você olhe para as suas lutas, mas não mais com a perspectiva dos seus olhos, você precisa olhar para as suas lutas com a perspectiva do céu. Porque na minha perspectiva a minha luta ela nunca acaba, na minha perspectiva a minha luta ela nunca termina, ela sempre angustia, ela se amplia. Mas na minha luta com a perspectiva de Deus eu enxergo o caminho da vitória. Então enxergue a sua vida que é curta, como é a vida de todo mundo, na perspectiva de Deus. Amém? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Feche seus olhos, por favor, curve sua cabeça. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para a sua casa, quando Deus olha para o seu trabalho, e isso é para todos, você adolescente, jovem, adulto, idoso, quando Deus olha para você, para a sua vida, para a sua história, Ele vê o que você não vê. Ele vê um caminho de glória, que muitas vezes você na sua luta não vê. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não perca mais tempo com tristeza, não perca mais tempo com falta de perdão, não perca mais tempo buscando aquilo que não importa, não perca tempo vivendo em pecado, não perca tempo com a tristeza. Coloque isso no altar do Senhor. Aquilo que te feriu, que te magoou, que está doendo ainda, jogue no altar do Senhor hoje. Coloca, Senhor, eu quero entregar aquilo que meu pai fez, aquilo que a minha mãe fez, aquilo que aquele namorado um dia me disse, aquilo que meu esposo fez comigo,
aquilo que o meu ex-marido fez comigo, aquilo que a minha ex-esposa, eu quero aquilo que o professor disse para mim, aquilo dói, aquilo machuca, Senhor, eu quero entregar no seu altar, dizendo que está doendo, que está sangrando, mas eu quero colocar diante de Ti, porque eu quero que nessa noite o Senhor libere cura na minha vida, e eu não quero mais perder esse tempo todo com essa mágoa no meu coração. Faça isso. Talvez seja um momento para você pedir perdão, porque você se dedicou e se dedica com tanto esmero a tantas coisas que não deveriam ser prioridades. E no meio do caminho você está deixando tantas coisas que são mais importantes. A sua comunhão com Deus, sua comunhão com a sua família, as coisas boas que Deus tem para você, se perderam por causa que você está correndo atrás de coisas periféricas, secundárias. Eu quero colocar isso no teu altar, Senhor. Deus, eu não quero mais perder tempo com esse pecado. Esse pecado que tem nome, que tem aniversário na minha vida, eu não quero mais, eu quero pôr um basta. Eu quero nessa noite dizer, Senhor, me perdoa, limpa, me purifica, eu quero ser limpo. Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor, Sua palavra foi lida, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas foi dito, mas eu me coloco aqui como ouvinte, porque eu preciso ser curado, porque existem áreas da minha vida que eu não permito que outro toque, mas eu quero nessa noite dizer, vai lá e toca, cura, essa ferida que sangra, arranca, porque nessa vida que é curta, eu não quero mais perder tempo triste com alguém. Arranca, Senhor, da nossa vida todo o nosso pecado, esse pecado que tem dia que começou, agora será o dia dele acabar, porque eu estou me arrependendo, dizendo, Senhor, me perdoa. Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, e nessa noite nós queremos ser alcançados pela Tua misericórdia, ó Deus. Perdoa-nos, limpa-nos e faça-nos alvos como a neve, porque a vida é curta demais para nós não vivermos e não experimentarmos aquilo que o Senhor tem e quer para nossas vidas. Deus, nessa oração de entrega, além de Te pedir perdão, nós clamamos a Ti, Senhor, endireita os nossos caminhos, aplana os caminhos que estão tortuosos, traz de volta, Senhor, a nossa vida, a nossa conduta para os Seus pés, em o nome de Jesus. Se você crê e orou comigo, diga amém, diga graças a Deus. Estenda suas mãos assim. Que o amor de Deus, nosso Pai que está no céu, que é santificado, que é bendito, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre o seu coração triste, angustiado, ferido, que a salvação de Cristo Jesus repouse sobre o teu coração e te traga paz, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, e te abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite, uma boa semana. Que você viva o milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus.